Hoje eu vou falar do EB2 National Interest Waiver. Eu vou trazer informações importantes a fim de esclarecer as principais dúvidas sobre esse visto. É inegável que o EB2 vem sendo um dos caminhos mais procurados por brasileiros que desejam se mudar para os Estados Unidos. Nós tivemos recentemente a informação dada pela imigração americana do número crescente de vistos emitidos para brasileiros. O EB2 National Interest Waiver é o chamado visto de habilidades excepcionais. A minha intenção aqui não é falar o que está na lei, mas sim trazer informações esclarecedoras de uma maneira clara e tangível para que você entenda exatamente os pontos importantes desse visto. O primeiro ponto é que o nome visto de habilidades excepcionais deve ser esquecido, e nós vamos ver por quê. Quem são os profissionais que objetivamente se encaixam no EB2? Basicamente, são três categorias. A primeira delas é para quem possui mestrado e ou doutorado. Essa pessoa se encaixa em uma das possibilidades. Além dessa, existem mais outras duas. A segunda são os profissionais que possuem bacharelado e 5 anos de experiência. A terceira via são os profissionais que comprovam ter 3 dos 6 requisitos. E quais são esses requisitos? Vamos lá então. Primeiro requisito, diploma educacional na área que você afirma ter sua habilidade. Segundo requisito, experiência de 10 anos comprovada. Terceiro requisito, licença profissional para exercício da atividade. Quarto requisito, vínculo à associação profissional. Quinto requisito, cartas que comprovem os resultados e contribuições significativas. E o sexto requisito, remuneração compatível a tal habilidade que você alega ter. Esses pontos são os que ajudam a comprovar uma das 3 vias. Então, relembrando, você tem a primeira via que é mediante mestrado e ou doutorado. A segunda via é muito procurada, profissionais com bacharelado e 5 anos de experiência na área. A terceira via, para quem consegue preencher 3 dos 6 requisitos. Cumprida essa etapa, que é a fase objetiva do visto, nós caminhamos para a chamada National Interest Waiver. A segunda fase é o que chamo de subjetiva, que é basicamente o National Interest Waiver. Ele exige 3 passos. Primeiro, que você vai fazer algo que tenha relevância nacional para os Estados Unidos. Segundo passo, que você está bem posicionado para levar essa proposta de trabalho adiante. Terceiro, que você, considerando todos os elementos do caso, seja benéfico para os Estados Unidos e seja também benéfico dispensar a vaga de trabalho e fazer com que você seja um National Interest Waiver e possa entrar com o EB2 sem a figura do sponsor. Eu vou ainda explicar, sem me apegar nos detalhes técnicos, o que é de fato necessário para você construir o seu National Interest Waiver. O que é de fato necessário para você construir o seu National Interest Waiver é você demonstrar as suas experiências passadas. Elas te capacitam para os seus planos futuros. Você tem que desenvolver um Professional ou Business Plan. E aí existe uma discussão enorme entre os aplicantes que buscam decidir o que é melhor, o Professional ou Business Plan. Na verdade, eu não me preocupo muito com o nome do documento. O que vale é justamente o conteúdo do documento. Se tiver um viés mais para o lado profissional, vai ser um Professional Plan. E se for algo ligado ao business, de fato, será um Business Plan. Então o importante é o conteúdo. Não se preocupe com o nome desse documento. Depois disso, você vai precisar de cartas de recomendação, que é um documento de pessoas que conhecem a sua trajetória profissional e que possam falar bem a seu respeito. É importante frisar que a carta de recomendação nos Estados Unidos é muito diferente do que vemos no Brasil. No Brasil, normalmente, nós vemos aquela carta: recomendo fulano de tal pelos bons serviços prestados e tal, e tal, e tal. Nos Estados Unidos não é assim. A pessoa fala quem ela é, como se fosse um mini currículo, como ela te conheceu, o que ela pode falar a seu respeito. Portanto, tem um conteúdo mais denso. Nos casos de EB2, também é muito recomendado que você lance mão de um profissional qualificado na sua área. Um Expert Opinion Letter, carta de especialista. Alguém que vai pegar o seu caso e ver não como uma visão jurídica, mas sim como uma visão técnica da sua área. A imigração sabe que ele não te conhece, mas sabe que ele foi contratado para fazer uma análise técnica do seu caso. Então tudo isso ajuda muito a mostrar que o profissional tem um currículo de peso para os Estados Unidos da América. O EB2 é um caso que definitivamente pode ser considerado um processo de conquista, onde você terá que demonstrar que você é um profissional que merece estar nos Estados Unidos. Aproveitando o momento, vou responder as principais perguntas sobre o EB2. 1. Não tem pós-graduação, doutorado e MBA. Ainda assim, posso obter o EB2 NW? Sim.
Como eu disse, a fase objetiva nós temos 3 vias. A exigência de mestrado ou doutorado está apenas em uma delas, e essas são vias alternativas. Uma outra pergunta é, já após o MBA, eles alegram demonstrando experiência, mas eles por si só, após o MBA feitos no Brasil, normalmente não têm a carga horária ou equivalência do mestrado nos Estados Unidos. Uma outra pergunta, não tem um curso superior, é possível aplicar e conseguir o EB2NW? A resposta é sim. Por mais que você não tenha mestrado ou doutorado, bacharelado de 5 anos de experiência, ainda você tem a opção dos 3 dos 6 requisitos e a comprovação do National Interest Waiver. É óbvio que as possibilidades vão ficando mais restritas, mas não se torna impossível a realização do seu sonho. O que é melhor, Professional ou Business Plan? Depende de como o caso está estruturado. Qual documento faz mais sentido? Como eu disse, o mais importante não é o nome, e sim o conteúdo do documento, sem se apegar no nome que é irrelevante. 3. Existem profissões que são mais adequadas para o EB2NW? Esse é outro mito. Tirando os enfermeiros que existe uma via própria, as demais profissões estão no patamar de equidade. Por uma razão simples, o EB2 não avalia a profissão, e sim o profissional. A carreira, que é única a cada indivíduo. Então, mais importante que a profissão é a carreira do profissional, que é o aplicante do caso. Outra pergunta, existe Premium Process para o EB2NW? Sim, existe. O Premium Processing é uma taxa que o aplicante paga para o USCIS para que esse analise o pleito imigratório da maneira mais rápida possível. No caso do EB2NW, esse tempo reduzido de avaliação será de 45 dias, portanto, uma melhora significativa e que reduz drasticamente o tempo normal de espera, que comumente passa de 6 meses. A taxa do Premium Processing para o EB2NW e EB1 é de $2.500. A taxa do Premium Processing para os vistos EB2NW é de $2.500. Espero que possa ter respondido às suas principais dúvidas. Agora clique no botão abaixo e entre em contato conosco. Faremos uma avaliação gratuita do seu caso. Até lá!